Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre como preparar, né, os programas escritos em linguagem AI Scripter, mais precisamente os robôs, né, desenvolvidos nessa linguagem, para que eles funcionem no sistema operacional Windows 10. E também como liberar, né, na verdade, o processo de compilação dos seus robôs no ambiente do Windows, né, no Windows 10. Como todos já sabemos, eu acredito, o Windows 10 é um sistema mais seguro do que as outras versões anteriores do sistema operacional, né? O Windows 10 protege melhor contra vírus e tem um sistema mais seguro em relação à execução de programas externos, principalmente os programas autoexecutáveis, que é o caso dos robôs escritos em linguagem AScripter, tá? Os programas autoexecutáveis, eles têm essa extensão que eu digitarei aqui agora. Veja, exe, né? Então veja que eu coloquei aqui uma extensão de arquivo. Então essa extensão de arquivo onde eu estou com o mouse, .exe, né, é a extensão padrão dos programas compilados em linguagem AIScripter, ou seja, os robôs desenvolvidos e compilados na linguagem AIScripter, né, serão gerados com essa extensão aqui, serão arquivos .exe ou .ez, autoexecutáveis do sistema Windows. Esses arquivos precisam de uma certa autorização para funcionarem no sistema Windows, tá? No Windows 10, no caso. O Windows 10 é um sistema mais seguro, então é necessário que você faça algumas coisas para poder rodar os seus programas aí. Então, mostrarei primeiro como liberar a compilação, né? Estou selecionando aqui na tela, veja o primeiro tema aqui. Como liberar a compilação de programas AI Scripter no Windows 10, tá? Como é que você pode? Você tem duas maneiras, tá? Você tem duas maneiras de liberar o processo de compilação, tá? Para liberar o processo de compilação, nós podemos fazer o seguinte: quando você for executar, né, o programa da linguagem, o do editor de códigos, que é esse arquivo aqui, olha, eu mostrarei aqui na tela. Temos aqui uma tela onde nós temos aqui o executável da linguagem AIScripter, né? Então nós temos aqui, ó, esse arquivo AIScripter.exe é o arquivo executável da linguagem AIScripter. Se você quiser, você pode fazer o seguinte: antes de executar esse arquivo, para poder programar na linguagem, você pode clicar com o botão direito do mouse, né, como eu fiz aqui, em cima do arquivo. Então, lembrando que esse é o arquivo que executa, né, o editor de códigos da linguagem AScripter. Você pode clicar, né, clicar com o botão direito do mouse, você abre esse menu que eu abri, e aí você tem a opção executar como administrador, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Se você selecionar a opção executar como administrador, você conseguirá executar a linguagem o programa da linguagem AScripter de modo que você conseguirá então compilar os seus robôs sem que o Windows bloqueie, né, o processo de compilação, por causa do sistema de segurança desse sistema operacional. Ele é seguro, então ele acha que a compilação pode ser algo estranho, algo que pode conter algum tipo de vírus, e ele tenta bloquear e você não consegue, então, compilar os programas, tá? Então é isso, uma das maneiras é você executar como administrador, né, o programa que carrega o editor de códigos, tá? Que é o que eu acabei de mostrar aqui. Vamos retornar ao editor, né? Então, uma das maneiras então de fazer isso, de liberar o processo de compilação, é você executar, né, o programa, o editor de códigos, como administrador, tá? A outra maneira que você tem de fazer isso é desativando a checagem de vírus em tempo real do Windows 10. Ele tem uma verificação de vírus em tempo real, né, uma proteção em tempo real contra vírus. Você pode desativá-la temporariamente para poder então programar em linguagem scripter. Eu mostraria aqui como se faz. Você vem aqui no menu iniciar, eu abri o menu iniciar, aí você procura a opção configurações, onde estou com o mouse aqui, tá? Então clique em configurações. Aqui nessa janela você deve escolher atualização e segurança, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Atualização e segurança, cliquei. Nessa janela, do meu lado esquerdo, aqui no lado esquerdo da janela, você tem as opções, né? E você escolhe segurança do Windows, tá? Então clique em segurança do Windows. Nessa outra lista de opções aqui do meu lado direito da janela, eu tenho a opção proteção contra vírus e ameaças. Observe que eu estou com o mouse aqui, olha. Então eu clico nessa opção, proteção contra vírus e ameaça. Cliquei. Ele abre uma segunda janela. Né? Vou maximizarei essa janela para ficar melhor para trabalhar. Aqui você procura a opção configurações de proteção contra vírus e ameaças. É onde eu estou com o mouse aqui, ó. Estou circulando aqui com o mouse, né? Então, configurações de proteção, né, contra vírus e ameaças. Eu clico nessa opção
Aí nós temos aqui proteção em tempo real, onde estou com o mouse aqui também, tá certo? Nessa seção aqui, ó, de proteção em tempo real, você pode aqui clicar na opção ativar. Se você clicar em ativar, veja que ele desativou a proteção. Ele até mostra uma mensagem aqui para mim, não é? Ó, veja, a proteção em tempo real está desativada, deixando seu dispositivo vulnerável. Ok, mas isso é só para que você possa programar em linguagem iScripter, para que você possa compilar os seus robôs. Depois você poderá reativar essa opção novamente. Isso é temporário, tá certo? Só enquanto você estiver, então, trabalhando, né, desenvolvendo em linguagem iScripter, tá? Então você poderá depois ativar novamente. Basta clicar outra vez, né? E ele ativa de novo a proteção, tá vendo? Ele ativou novamente, tá? Tá certo? Você pode desativar, né, a proteção para que você possa programar em linguagem iScripter, certo? Caso contrário, se essa opção então estiver ativada aqui, né, como eu mostrei de novo, se ela estiver ativada, você não conseguirá compilar os seus programas, né? O processo de compilação ele ficará travado, tá certo? Bem, vou fechar essa janela, fecharei essa janela novamente, tá? Retornando aqui ao editor de códigos, então eu apresentei duas formas de você liberar o processo de compilação em linguagem iScripter, né? Caso trave o processo de compilação, tá? Então uma das maneiras é você executar como administrador o editor de códigos, e a outra maneira é você desativar a proteção em tempo real contra vírus, né, do Windows 10, tá certo? Agora vamos para a segunda etapa desta aula. Segunda etapa aqui, eu falaria o seguinte, olha só, selecionei ali na tela, como liberar a execução de robôs em iScripter no ambiente, no Windows 10, tá? Então uma coisa é liberar o processo de compilação, foi o que eu acabei de mostrar, para que você possa compilar os seus projetos. E a outra é como você liberar a execução desses projetos já compilados, ou seja, que são os robôs, né? Que poderão funcionar em computadores de usuários diferentes, tá? Então, nesse caso, para liberar a execução de robôs, eu recomendo que você libere, que você configure a segurança do Windows para que ela permita a execução de arquivos .exe ou .ez, os arquivos auto-executáveis que eu já falei aqui, né? Então, ó, vou digitar aqui em cima na tela, na janela de novo, aqui, ó. Veja aqui, né? Veja que programas escritos, né, compilados em linguagem iScripter possuem essa extensão que eu selecionei aqui, ó, .exe, né? Para que você, então, consiga executar os robôs no sistema Windows 10 e também nos computadores dos usuários que usarão os seus robôs, você precisa configurar a proteção do Windows, né, para que ele aceite arquivos com essa extensão, .exe. Caso contrário, os robôs poderão ser bloqueados e não serão executados. Então, para que você também, para que seus usuários, né, os usuários consigam utilizar os seus robôs, você precisa informar aos seus usuários para que eles habilitem, né, a execução desses arquivos .exe no computador deles, tá certo? Então, mostraria aqui como habilitar a execução desses programas. Faremos o seguinte, é quase o mesmo caminho, né, que nós percorremos para desativar a proteção contra vírus, tá? Então vamos lá novamente no menu iniciar, no Windows, aqui abrir o menu iniciar, nós procuramos novamente a opção configurações, cliquei em configurações, vamos novamente em atualização e segurança, né, cliquei aqui, no meu lado esquerdo aqui da janela eu tenho segurança do Windows, né, nós já fizemos isso, clicarei em segurança do Windows, novamente nós clicamos então na opção proteção contra vírus e ameaças, onde estou com o mouse aqui novamente, tá? Então proteção contra vírus e ameaças, cliquei, maximizarei a janela aqui, ó, ficar mais fácil para trabalhar. Novamente nós vamos na opção configurações de proteção contra vírus e ameaças, onde estou com o mouse. Então observe que o caminho é o mesmo para que você possa desativar a proteção em tempo real, é o mesmo caminho, tá? Então, clicarei aqui na configurações, né, na opção configurações de proteção contra vírus e ameaça. Cliquei. Vamos rolar um pouco a tela, né? Aqui nós temos uma opção, aqui ó, exclusões, onde eu estou com o mouse. Nessa seção, desculpa, essa seção de exclusões, o que significa isso, né? Nessa seção de exclusões, você poderá incluir as extensões dos arquivos que você quer que o Windows permita a execução, para que ele não barre, né, esses arquivos na verificação de vírus, tá certo? Então, para isso, basta clicar na opção agora, adicionar ou remover exclusões, onde eu estou com o mouse aqui, tá certo? Então, clicarei aqui, ó, adicionar ou remover exclusões. Cliquei. Muito bem, o que nós faremos aqui agora? Faremos o seguinte, adicionaremos aqui
as extensões, então, dos arquivos que nós queremos que o Windows permita a execução. Observe que eu já tenho um aqui, ó. Eu estou com o mouse aqui, onde estou circulando com o mouse, nós já temos aqui uma extensão que eu adicionei aqui no meu computador, né, para que os robôs possam funcionar aqui, ó. EXE, tipo de arquivo. Vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse tipo que eu coloquei aqui, ó, clicando aqui, você pode excluir, né, qualquer extensão que você adicionar, você poderá excluir posteriormente, tá certo? Então, eu clicaria aqui no botão remover, onde estou com o mouse. Veja, ele pede a confirmação, eu confirmo, e ó, olha só que a minha extensão foi removida, ela desapareceu daqui, tá? Agora, eu adicionarei novamente para que você veja como se faz. Então, eu clico aqui na opção adicionar uma exclusão, onde estou com o mouse aqui, está vendo? Cliquei aqui, ele me mostra uma lista de opções, um menu de opções, né, de coisas que eu quero adicionar aqui. Eu posso adicionar um arquivo, pasta, né, um processo ou tipo de arquivo. O que nós queremos adicionar aqui como exclusão é um tipo de arquivo. Então, aqui na opção onde estou com o mouse, veja, tipo de arquivo, eu clico nessa opção, tipo de arquivo. Ele mostra uma janelinha, adicionar uma exclusão. Aí ele tem aqui uma caixa de entrada com o nome inserir extensão, né? Nessa caixinha onde estou com o mouse aqui, você vai inserir a extensão do arquivo que você quer permitir a execução. No nosso caso, é a extensão exe. Eu digitarei aqui, veja. Digitarei lá exe. Veja que eu digitei aqui, ó, onde estou com o mouse, a extensão exe. Então, se eu adicionar essa extensão, ele permitirá, a partir de agora, a execução dos robôs escritos em linguagem AScripter. Tá certo? Você deverá informar isso também, então, só relembrando, aos usuários dos seus robôs. As pessoas que forem usar os robôs que você desenvolver, você deverá informar a essas pessoas que para a execução dos robôs será necessário, muitas vezes, adicionar uma exclusão aqui no sistema Windows 10, tá certo? Então, as pessoas terão que adicionar uma extensão de arquivo para que ela possa ser executada, para que o Windows não bloqueie a execução dos robôs escritos na linguagem AScript, tá certo? Como estamos fazendo aqui agora. Ok, feito isso, basta que eu clique no botão adicionar aqui, tá? Então, onde estou com o mouse, então clico em adicionar. Ele vai pedir uma confirmação, você deverá confirmar. Observe então que ele adicionou aqui novamente abaixo, onde estou aqui com o mouse, ó, a extensão exe tipo de arquivo. Agora, então, a partir de agora, os robôs poderão ser executados no sistema operacional Windows. Quer dizer, no meu computador, no caso do computador, né, onde foi feita a configuração. Isso deverá ser feito, então, em cada computador com o sistema Windows, onde os robôs serão executados. Tá bom? É isso. Fecharei as janelas. Então, fechar as janelas. Retornando ao nosso editor de códigos, né? É isso que eu tinha para mostrar aqui hoje, tá certo? Então, a aula de hoje serviu para mostrar como você deve preparar o Windows 10 para que ele permita, né, o processo de compilação dos seus robôs, né, e também para que ele permita a liberação dos robôs no sistema operacional Windows 10, para que você possa executar os seus robôs no sistema operacional Windows 10, né, no caso, os robôs escritos na linguagem, então, AI Scripter, certo? Muito obrigado. Até a próxima aula, é isso que eu tinha para falar hoje, tá bom? Até a próxima, então, muito obrigado.